Ponte JK, o GDF vai gastar 30 milhões com reforma de uma das principais ligações entre o Lago e o Plano Piloto. Protestos pró-Lula, manifestações entram no segundo dia. 4.000 pessoas travam o trânsito da capital. Proteção de dados, todos os detalhes da lei que vai ser sancionada hoje e prevê regras para uso de informações como telefone e CPF. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. R$ 30 milhões. Isso é quanto a Nova Cap vai gastar em uma reforma geral da Ponte JK, a primeira depois de 16 anos. O aviso de contratação foi publicado hoje. A empresa vencedora vai ficar responsável pela realização dos serviços, tais como troca dos cabos, pavimentação, reforço dos blocos de fundação, limpeza e pintura. O trabalho vai ser de quase 2 anos a partir do início das obras. A Nova Cap informou que a licitação vai ser no dia 5 de setembro. A primeira licitação que nós vamos fazer na nova modalidade da lei estatais, isso acelera o processo. Nós, só na publicação, nós vamos conseguir economizar 30 dias de prazo. Nós esperamos, então, que no início de dezembro a gente possa estar com essa obra já contratada e a empresa iniciando essa obra. Com a nova lei, esta licitação ficará mais ágil. A regra permite, por exemplo, a inversão das fases de licitação, ou seja, será feito primeiro a abertura de preços para depois realizar a análise da documentação das empresas vencedoras. Vai ser uma obra que vai demorar bastante tempo, porque nós não podemos interditar a ponte para reformar, nós temos que fazer uma reforma de acordo que os motoristas possam continuar utilizando a ponte. A gente espera, então, depois de assinado o contrato, em 18 meses ou um pouquinho antes, entregar a ponte totalmente reformada. A Ponte JK foi construída entre os anos de 2000 e 2002 e liga as regiões do Lago Sul, Paranoá e São Sebastião à parte central da capital federal. Há 16 anos, a ponte é cartão postal para brasilienses e turistas e, desde então, só passou por pequenos reparos e limpezas. Reforma que a gente vai acompanhar e vamos conversar aqui com Cláudio Humberto, já está com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Será um grande investimento aí nessa reforma. Pois é, um investimento que precisa ser melhor explicado, né? Recomenda-se transparência ao governo e, sobretudo, à Nova Cap, para nos explicar por que essa obra vai custar quase 35 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas é muito dinheiro também porque o governo, durante todo esse tempo, e eu não me refiro apenas ao governo atual, mas também aos governos anteriores, deixaram de investir na manutenção da ponte. A ponte está completamente abandonada, emporcalhada, suja, mal cuidada. E quando alguém se lembra na Nova Cap de fazer a reforma da ponte, ela vai custar 30 e tantos milhões de reais. É tudo muito estranho que acontece no setor público, mas é preciso lembrar também 2 dados curiosos. Primeiro, para reformar, eles vão gastar cerca de 1/3 do que custou para construir. E também vai levar um tempo superior para fazer essa manutenção, essa reforma, do que para construir a ponte, o que também é curioso. Está mal das pernas a engenharia brasileira. Uma engenharia incapaz de, por exemplo, reformar rapidamente, reconstruir rapidamente o viaduto da Galeria dos Estados. Em outros países fariam uma obra como essa em 48 horas, como o Japão, por exemplo. Aqui, há 6 meses, eles lutam até para superar problemas burocráticos, quanto mais os problemas técnicos de engenharia. E essa engenharia é a mesma que agora tem dificuldades de fazer uma simples obra de manutenção da Ponte JK. E segue internada a mulher que levou um tiro no rosto durante uma briga com o marido em Sobradinho. Grávida de 9 meses, Cíntia Tânia Primo de Souza, de 20 anos, foi levada às pressas ao hospital no último domingo. O parto foi feito ainda com a bala alojada na boca. A filha está bem e nem sinal do acusado. Em 2018, foram 19 casos de feminicídio até agora. Foi aqui que a bebê nasceu prematura. O parto foi realizado um dia depois que a mãe, que estava na 39ª semana de gravidez, levou um tiro na boca. O principal suspeito,
é o companheiro dela. Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 10 horas da manhã aqui em Sobradinho, justamente no Dia dos Pais. A informação inicial é que o homem de 24 anos já teria passagens pela polícia e está foragido. O delegado não quis dar entrevistas nem prestar informações sobre o caso. A direção do Hospital de Sobradinho disse que a menina nasceu de parto cesariano, mas o estado de saúde da mãe e da filha não foi divulgado. Este foi mais um caso de violência contra mulheres, crime que tem revoltado a população. Na última semana foram 3 feminicídios. 3 mulheres foram assassinadas pelos próprios companheiros. Domingo passado, no Recanto das Emas. Segunda, na Asa Sul. E terça, no Riacho Fundo. O marido, identificado como Hugo Ferreira dos Santos, é considerado foragido. Tentamos atualizar o estado de saúde da mãe e filha com a secretaria, mas a resposta é que não é possível fornecer dados ou informações sobre pacientes internados na rede pública. Morreu ontem à tarde a terceira vítima do acidente causado por um preso do Saidão, sábado, no Eixão. Manuel José de Sá, de 73 anos, estava em um dos carros envolvidos na batida. Já o corpo de Márcio Barbosa e Giselda da Silva já foram enterrados. O ladrão beneficiado no Dia dos Pais roubou um carro com uma mulher e uma criança dentro e causou essa tragédia ao tentar fugir da polícia. Familiares e amigos se reuniram no cemitério de Planaltina na manhã desta segunda-feira para darem o último adeus a Márcio Barbosa de Oliveira, de 52 anos, que morreu em um grave acidente no último sábado no Eixão. Inconsolável, a sobrinha dele lamentou a morte do tio. Uma perda irreparável, né? Nossa família, é muito complicado isso. Márcio estava nessa Kombi com Giselda Silva, de 38 anos. Os dois morreram após serem atingidos pelo carro, que era dirigido pelo assaltante Paulo Braz de Oliveira. Manuel de Sá, de 73 anos, também não resistiu aos ferimentos. Paulo fugia da polícia e perdeu o controle do automóvel depois de cometer uma série de crimes. De acordo com a PM, ele roubou um relógio na W3 Sul e, na sequência, roubou esse carro branco, onde estavam uma mulher e uma criança que foram feitas reféns. O criminoso, que estava preso no presídio da Papuda, tinha sido liberado um dia antes, no Saidão dos Pais. O que revoltou realmente a gente foi o fato da morte dele ter sido ocasionado por uma pessoa, por um delinquente que estava de saidão, né? Ele ganhou esse benefício do saidão apenas para fazer o que ele já praticava antes, né? Que era roubo de Rolex. Então ele roubou o relógio, ele sequestrou, ele causou esse acidente. Condenado no fim de 2016 por fazer parte de uma quadrilha que roubava relógios de luxo no Lago Sul, Paulo cumpria pena em regime semiaberto desde março deste ano. Na manhã desta segunda, a Justiça definiu que ele vai responder pelos crimes de assalto, roubo com restrição de liberdade e acidente de trânsito com morte em regime fechado. Enquanto isso, a Gisele apenas espera que a justiça seja feita. Espero que ele pague por isso, porque o sofrimento da minha família, nem se ele ficar a eternidade lá, não vai reparar. Entendeu? Então eu espero que ele fique preso. Pois é, o Saidão do Dia dos Pais acabou ontem. A gente passou a manhã tentando um balanço de quantos presos não voltaram, mas a Secretaria de Segurança Pública disse que ainda está calculando. 1.105 detentos foram liberados na última sexta-feira. Cláudio Humberto, em relação a esse criminoso, agora ele vai para o regime fechado. Não demorou essa decisão da Justiça? Pois é, olha, o que é preciso a gente verificar não apenas se todos voltaram para a cadeia, mas também com relação aos indicadores de criminalidade durante o feriado do Dia dos Pais, né? Porque, afinal de contas, foram 1.000 criminosos que colocados em liberdade como uma homenagem ao país da impunidade em que vivemos, né? Até hoje, são 4 dias depois dessa tragédia, não apareceu ninguém para dar explicações sobre a decisão lamentável, leviana, que colocou esse bandido na rua. Não apareceu ninguém. Não apareceu ali quem fez a perícia, tem que ter uma perícia de psicólogo ou de psiquiatra forense para atestar que o sujeito merece aquilo, merece aquela oportunidade de reintegração à sociedade, como muitos ainda acreditam nisso, nessa possibilidade.
tem que ter um promotor que concorde com aquela avaliação, que recomende que o juiz adote a medida de incluir aquele sujeito na lista do saidão. E tem o juiz que assina. Quem foram essas pessoas? Quem fez a avaliação? Quem apoiou a avaliação que pôs esse bandido na rua? Quem assinou o ato colocando esse bandido em liberdade para praticar os desatinos que praticou? Este sujeito, antes do saidão, ele já, como a gente viu na reportagem, já desfrutava do regime semiaberto. Ele ficava apenas durante a noite na prisão e passava o dia, certamente, cometendo crimes, como foi flagrado neste fim de semana e acabou resultando nessa tragédia. 4 dias e ninguém apareceu para dar explicações àquelas famílias que choram as mortes dos seus entes queridos. Pessoas decentes, direitas, que estavam no dia de lazer ou a caminho do trabalho e foram atingidas por um bandido em fuga. Um bandido em fuga da polícia depois de ter sido colocado em liberdade pela justiça. Que país é este? E o presidente Michel Temer vai sancionar hoje a lei de proteção de dados pessoais, mas com a expectativa de vetos. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. O que pode mudar, hein, Renata? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Eu acredito, Rodrigo, que muita gente que está nos vendo já passou por essa situação nada agradável. Você recebeu um telefonema, uma ligação e do outro lado da linha a pessoa ter acesso a todos os seus dados, pessoa que você nunca viu na vida, nunca falou, ter acesso ao seu nome completo, CPF, endereço, enfim, dados que deveriam ser sigilosos. Isso acontece porque é uma comercialização dos nossos dados. Então, muitas vezes a gente faz uma compra, seja pela internet, você cria uma página na rede social, tem que fornecer ali praticamente tudo da sua vida. E aí há uma comercialização com relação a isso. Então, o que o Congresso Nacional aprovou? A Câmara aprovou em maio e o Senado aprovou em julho. Regras, ou seja, esses dados têm que ser sigilosos. A empresa com a qual eu tenho essa relação e eu estou cedendo esses dados para ela, ela tem que manter esses dados sigilosos, ela não pode comercializar, ela tem que me explicar claramente o que ela vai fazer com esses dados. Por exemplo, se terminou essa relação entre o consumidor e a empresa, esses dados eles não podem ficar armazenados, eles têm que ser excluídos. Então são essas regras que o presidente Michel Temer vai sancionar, esse projeto que ele vai sancionar hoje, certamente muito importante para todos nós. Mas tem um porém, ele deve vetar aí a criação de uma espécie de agência reguladora. Qual seria o papel dessa agência reguladora? Seria fiscalizar e aplicar multas. Essas multas podem chegar a 2% do faturamento dessa empresa até 50 milhões de reais. E por que o presidente Michel Temer vai vetar a criação dessa agência reguladora? Porque o legislativo não tem autonomia de criar um órgão, de criar uma instituição, por sinal que vai gerar mais gastos para o orçamento. Só que todos sabem da importância da criação de uma agência que fiscalize, que aplique as multas, então é possível que o presidente Michel Temer, o Planalto deve estar avaliando isso já, deve criar sim essa agência, já que cabe ao Executivo, vai ver como é que ele vai criar em forma de medida provisória, em forma de um projeto de lei para ser enviado também para o Congresso Nacional. De qualquer forma, ele vai sancionar hoje, mas essas regras só começam a valer em fevereiro de 2020, tem aí um prazo de 18 meses para que as empresas possam se adaptar. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Olha, a seguir, manifestantes do MST o manifestante é preso acusado de estupro e protesto pró-Lula entra no segundo dia, travando o trânsito em 3 importantes pistas do DF. O Band Cidade volta já.